Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de faroeste de 2012, Django Livre. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme se passa no ano de 1858 no Texas, América, período em que todos os negros dos estados do sul são escravos trabalhando nas plantações de algodão. Dois comerciantes de escravos são vistos transportando escravos em uma noite fria do Mississippi. Os comerciantes de escravos estão a cavalo, enquanto atrás deles está uma linha de 7 escravos andando de pés descalços em solo rochoso com correntes de ferro em volta dos tornozelos. Os escravos tremem porque tem apenas um pequeno tapete sujo cobrindo seus corpos. Da escuridão, surge um caçador de recompensas de meia-idade, bem falante e bem vestido, disfarçado de dentista. Ele está procurando por um escravo comprado na Caruquim Plantation para ajudá-lo a identificar 3 irmãos criminosos chamados de Irmãos Quebradiços. Esse escravo é Django e o nome do caçador de recompensas é Dr. Schultz. O caçador de recompensas se envolve em uma conversa muito educada com seu escravo Django, que não agradou aos comerciantes de escravos. O Dr. Schultz educadamente se oferece para comprar este escravo, mas, em vez disso, o comerciante de escravos aponta uma arma para ele e ameaça matá-lo. Ele não considera essa ameaça levianamente, pois atira em um escravo traidor, matando-o instantaneamente. Ele atira no cavalo do outro, fazendo com que o cavalo morto caia esmagado e prenda outro escravo traidor abaixo dele, e assim o caçador de recompensas liberta todos os escravos. Ele liberta todos os outros escravos, mas mantém Django com ele. Os dois chegam a uma cidade só para brancos chamada Daughtry. Os moradores brancos ficam visivelmente chocados e encaram os dois visitantes enquanto eles passam pelas ruas, pois nunca viram um negro a cavalo antes. Eles entram em um bar, mas quando o barman os vê, sai correndo gritando por socorro ao xerife da cidade, pois um negro em seu estabelecimento era proibido. De repente, uma multidão de pessoas se reúne do lado de fora do xerife da cidade e o barman se aproxima da porta da frente. O xerife recua e fica parado no meio da rua olhando para a entrada do bar. Ele tem um distintivo de xerife no ombro esquerdo e está segurando uma arma longa. Django e o Dr. Schultz encontram o xerife do lado de fora da varanda da frente. O Dr. Schultz estende o braço como se quisesse cumprimentar o xerife, mas em vez disso, uma pequena arma emerge de sua manga e ele começa a atirar no xerife a queima-roupa no peito e na cabeça, matando-o. Django, que está atrás do caçador de recompensas, está visivelmente assustado enquanto a multidão grita enquanto eles fogem. Django e Dr. Schultz recuam para o bar. O marechal em um exército de cowboys armados se forma e se posiciona pronto para atirar, incluindo atiradores no telhado. Após uma breve negociação, os dois saem com as mãos para cima. O Dr. Schultz está segurando um pedaço de papel que é uma garantia para capturar o xerife Deadora Livre, pois ele era um fora da lei que estava escondido na cidade com um nome diferente quando foi eleito xerife. Os dois deixam a cidade a caminho de Gatlinburg. Mais tarde, enquanto descansam, Django diz ao Dr. Schultz que planeja comprar a liberdade de sua esposa Brunhilda. Ele revelou que depois que os dois se apaixonaram, eles tentaram fugir para se casar, mas foram capturados e, como punição, foram marcados com uma marca de braço, uma marca de escravo fugitivo em seus rostos e vendidos barato e separadamente, para nunca mais ver um ao outro novamente. Django está em profunda dor enquanto narra esta história para o Bounty Hunter Dr. Schultz. Os dois continuam sua jornada e finalmente chegam a Gatlinburg, onde os irmãos quebradiços estavam escondidos. Devido à presença de muitas plantações, eles tiveram que bolar um plano para se manterem seguros, já que a presença de um negro livre montado em um cavalo não seria considerada levianamente. No plano mestre, Django faria o papel de criado do Dr. Schultz. Eles chegam à casa do mestre de escravos e proprietário da plantação Bennett Manor, também conhecido como Big Daddy. Big Daddy tinha um grande número de mulheres negras entre 14 e 45 anos que ele vendia como escravas sexuais. Como esperado, Big Daddy não gostou de ver um homem negro cavalgando em sua propriedade. O Dr. Schultz explica calmamente a situação e confirma que eles estão ali para comprar uma das escravas das mulheres, o que parece relaxar o Big Daddy. Como o paizão estava levando o Dr. Schultz para lhe mostrar o inventário, ele instruiu uma das escravas a mostrar o local a Django. Django aproveitou a oportunidade para perguntar sobre o paradeiro dos Britley Brothers. Para sua sorte, os 3 estavam nesta plantação com um nome diferente. Assim que Django viu um dos irmãos, ele escondeu um doloroso flashback do período em que torturavam seu amor Vassourailda. Eles amarraram cordas em suas pernas e braços e as espalharam e a chicotearam impiedosamente enquanto ele implorava para que o chicoteassem.
mas eles não deram ouvidos. Os dois tentaram escapar, mas foram pegos. Chicotear escravos parecia ser sua atividade favorita, pois estavam no processo de chicotear uma pobre garota por apenas quebrar um ovo. Django foi consumido pela raiva ao se aproximar dos irmãos. Tomando sua doce vingança, ele atirou no mais velho dos irmãos antes de chicotear impiedosamente o outro com um chicote e finalmente atirar e matá-lo. O caçador de recompensas veio e matou o terceiro irmão na frente de todos. Como esperado, os senhores de escravos brancos de Gatlinburg não levaram isso a sério. O assassinato de um homem branco por um homem negro não é algo que eles poderiam deixar passar, então naquela noite eles se vestiram como membros do clã KKK e foram atrás dos dois em busca de vingança. O grupo vigilante era liderado por Big Daddy, pois ele era o mais rico da cidade. Este movimento foi antecipado pelo Dr. Schultz e Django, que armaram uma armadilha para eles. Eles colocaram dinamite dentro do cartão do dentista móvel Dr. Schultz e um quadril de roupas embaixo dele para enganar os membros do KKK. Seus planos funcionaram perfeitamente assim que os membros do clã cercaram o carrinho. Ele explodiu matando e ferindo a maioria deles. Os sobreviventes escaparam, exceto que Big Daddy foi alvejado e abatido por Django. O Dr. Schultz ficou tão impressionado com as habilidades de Django que se ofereceu para fazer de Django um parceiro igual durante o próximo inverno. Em troca, o Dr. Schultz ajudaria Django a encontrar e libertar sua amante Brunhilda. A ideia de matar homens brancos por dinheiro parecia muito boa para um ex-escravo de homens brancos e esse foi o começo de uma grande parceria, pois eles passaram a ter uma dupla de caçadores de recompensas do muito sucesso. O inverno veio e se foi e Django manteve sua promessa ao Dr. Schultz, então era sua vez de retribuir o favor. No mercado de escravos do Mississippi, eles souberam que Brunhilda havia sido vendida para Candyland Plantation. Django estava visivelmente em choque, pois Candyland era um lugar conhecido e temido pelos escravos devido ao seu nível de brutalidade. Era popularmente conhecido pelas lutas de mandingo. Eram lutas até a morte dos negros escravizados mais fortes para o entretenimento dos brancos. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é muito valioso. Por favor, curta. Inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. Calvin J. Candy, o dono da Candyland, lidava apenas com uma troca de mandingo fitters. Então a possibilidade de vender Brunhilda para eles era slim e atacarem Brunhilda grátis estava fora de cogitação, pois Candyland era grande demais para a dupla conquistar. A única maneira de libertar Brunhilda era ser mais esperto que libertar Brunhilda legalmente. Eles planejaram que Django interpretaria um mandingo especialista em um escravizador negro, a pessoa mais odiada pelos africanos escravizados. Eles solicitariam uma audiência com Calvin J. Candy e, quando concedida, se ofereceriam para comprar o terceiro melhor lutador por uma quantia ridícula de $12.000, uma oferta que ele não poderia recusar. Então, mais tarde, antes que o negócio fosse finalizado, o Dr. Schultz mostraria interesse em incluir Brunhilda neste negócio devido aos $12.000 oferecidos. Calvin J. Candy iria vendê-la fácil e barata para eles. Como $12.000 é muito dinheiro que pode levar vários dias para a transação se concretizar, eles escapariam com Brunhilda, cancelariam a transação de $12.000 e abandonariam o acordo inicial, libertando legalmente o amante de Django. Esse era um bom plano, pois eles ficariam com o dinheiro e com a vassoura grátis. O plano correu como planejado, pois Calvin J. Candy comprou a oferta e os convidou para sua plantação, onde o negócio seria finalizado. No caminho, os escravos recém-comprados mostraram profundo ressentimento a Django por pensarem que ele era um escravo negro. Seu primeiro encontro com a brutalidade de Candyland foi quando este mestre de escravos ordenou a seus cães que matassem um dos escravos por solicitar uma aposentadoria precoce como lutador mandingo. Na chegada, eles foram recebidos por um escravo doméstico chamado Wallman Steve, que apesar de ser um escravo negro tinha um ódio profundo pelos negros. Ele costumava ser mais brutal do que o mestre de escravos e recebia autoridade por ter mostrado total lealdade a seu mestre de escravos. Quando o velho Steve viu Django em um cavalo, ele não conseguiu esconder seu rancor e chegou a questionar seu mestre porque para ele não estava certo. O Dr. Schultz pediu que Brunhilda fosse trazida até ele para seu entretenimento,
O consentimento de sua escrava não era necessário. Acontece que o velho Steve colocou vassoura dentro de uma caixa quente como punição por tentar escapar. Este é um pequeno buraco no chão onde os escravos fugitivos seriam jogados nus na Hungria e água seria derramada sobre eles periodicamente para aumentar o sofrimento. Brunhilda deveria ficar lá por 10 dias por ordem do velho Steve. Enquanto Brunhilda estava sendo puxada para fora do buraco, Django quase sombreou as lágrimas quando a visão de seu amante sofrendo parecia demais para ele suportar. Brunhilda foi bem vestida e apresentada ao Dr. Schultz para ele se divertir. Ela estava com medo porque nunca havia conhecido um homem branco que não fosse cruel com ela. Uma vez dentro de seu quarto, o Dr. Schultz não foi cruel com ela. Na verdade, como era seu personagem, ele foi bastante educado com ela. Django estava escondido no quarto esperando para ver o amor de sua vida. Django chama o nome dela e ela se vira e vê parado ali. Brunhilda desmaia porque nunca pensou que o dia dele chegaria. Mais tarde, naquela noite na mesa de jantar enquanto discutiam o negócio, Brunhilda estava de bom humor e trocava olhares constantemente com Django. O velho Steve vê isso e suspeita que os dois se conheciam. Em busca de humilhar Brunhilda e ver a reação de Django, ele rasga as roupas de Brunhilda para revelar as marcas de chicote em suas costas. Django quase perdeu o controle. Ele segura sua arma pronta para ir para a rampagem. Sua raiva confirma a suspeita do velho Steve. Quando o Dr. Schultz estava prestes a apresentar a oferta de comprar Brunhilda por $300, o velho Steve interrompeu e puxou Calvin J. Candy para o lado. Ele explica que os dois só estavam interessados em comprar vassoura e iriam cancelar o negócio original antes que fosse concretizado. Ele sentiu como se os dois estivessem trapaceando e perdendo seu tempo, o que o deixou muito zangado. Quando ele voltou para o quarto, ele tinha uma pequena bolsa com ele. Dentro da sacola está uma caveira. Essa caveira pertenceu a um escravo que serviu a sua família no passado. Ele abriu o crânio e revelou 3 covinhas na parte de trás da cabeça. Em seguida, fez um discurso racista de que as 3 covinhas estavam associadas ao servilismo que todos os negros tinham insinuações e serviam aos brancos. Ele prometeu que se abrisse a cabeça de Django com um martelo, as 3 covinhas estariam presentes como um sinal de sua inferioridade. Dr. Schultz e Django estavam com medo. Com raiva, Calvin J. Candy ameaçou esmagar o crânio de Brunhilda se um pagamento em dinheiro de $12.000 não fosse feito imediatamente. O Dr. Schultz pagou o dinheiro e os papéis da liberdade de Brunhilda são processados e entregues a ele. O bom Dr. Schultz não teve problemas com o dinheiro, mas a brutalidade que presenciou foi demais para ele. Ele se lembrou de como o pobre rapaz havia sido comido por cachorros enquanto os mestres brancos olhavam e riam. Tudo parecia correr perfeitamente, pois apesar de perder os $12.000, Brunhilda seria uma mulher livre. Ela ainda tinha um sorriso no rosto. Como um sinal para selar um acordo, Calvin J. Candy queria que o Dr. Schultz apertasse suas mãos, pois era o costume do Sul. A princípio, o Dr. Schultz recusou a oferta, mas Candy ameaçou cancelar o negócio. Ele pretendia zombar e menosprezar o Dr. Schultz, assim como fez com o xerife anteriormente. O Dr. Schultz estendeu a mão como se fosse apertar a de Candy, mas em vez disso, uma pequena arma emergiu de sua manga e ele o matou com um tiro. Tiroteios e tiros irrompem dentro da sala e o Dr. Schultz é baleado e morto. Django fez uma luta respeitável, mas estava em grande desvantagem numérica. Quando o velho Steve ameaçou matar Brunhilda, ele não teve escolha a não ser se render. Assim como aquele doce de Calvin J. estava morto, o Dr. Schultz, o caçador de recompensas, estava morto. Django Freeman era um escravo novamente e o sonho de Brunhilda de se libertar e se casar com o Django estava morto. Depois que Django foi pego, ele foi espancado como um cachorro e pendurado nu de cabeça para baixo até de manhã. O velho Steve e outros mestres de escravos debateram sobre a melhor maneira de torturar Django, já que a morte era uma punição muito rápida. Alguns sugeriram cortar suas nozes e outros queriam chicoteá-lo até a morte. Finalmente, foi tomada a decisão de dar Django para La Quinte de Kemening Company. A vida dele seria horrível para Django, pois tirariam seu nome e dariam a ele um número. Então, o dia todo, todos os dias, ele balançava uma marreta transformando pedras grandes em pedras pequenas. Uma palavra dele, eles cortariam sua língua. Ele estaria sobrecarregado e mal alimentado até o dia em que suas costas desistissem. Eles iriam bater em sua cabeça com um martelo e jogariam fora seu corpo como um cachorro sem teto e essa seria a história de Django, um castigo perfeito para ele na estrada para La Quinte de Kemening Company. Outros escravos foram colocados em carroças de cavalos enjaulados,
Mas Django estava andando e sendo arrastado por um cavalo por trás. Django engana os comerciantes de escravos com uma promessa de recompensa de $11.000 na Cantillon Plantation se eles o soltarem. Ele é muito convincente porque até tinha um cartaz de procurado com esse preço. Para este homem ganancioso, essa quantia de dinheiro era algo que eles não podiam abrir mão. Ele foi solto e entregou uma arma. Em seguida, passou a traí-los, matando todos os 3 comerciantes de escravos. Ele pega um cavalo e cavalga de volta para Cantillon Plantation para buscar sua esposa. Durante esse tempo, o funeral de Calvin J. Candy estava ocorrendo. Portanto, todas as pessoas em Cantillon estão distraídas. Django foi capaz de cavalgar facilmente até a plantação, onde encontrou a maioria dos escravizadores brancos deitados preguiçosamente. Ele atirou e matou todos eles. Ele se despede de seu velho amigo Dr. Schultz e se reúne com sua amante Vassoura. Django foi para a casa grande onde esperou o velho Steven e seus homólogos brancos voltar do funeral. Quando o fizeram, ele foi capaz de atirar e matar todos os forks brancos, mas sua verdadeira raiva estava com o velho Steven. O escravo negro apenas matando o velho Steven seria uma fuga fácil do que ele fez com os escravos em Cantillon. Então ele atirou nas rótulas para imobilizá-lo. Ele colocou uma bomba dentro e explodiu a casa em pedaços com ele ainda dentro. Django e Vassoura finalmente puderam cavalgar como cidadãos livres. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.